Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais um podcast do professor. Hoje teremos a oportunidade de ter esse bate-papo especial com o prefeito Carlos Liotério Cacá, prefeito de Venceslau Guimarães. Ele, formado em administração, pós-graduado em gestão pública, e vai estar hoje tendo esse bate-papo com a gente, muito falado durante toda essa semana, o que foi de pessoas perguntando: rapaz, você vai entrevistar Cacá? Eu disse: vou entrevistar Cacá. E com certeza vai estar assistindo o nosso podcast hoje, vai estar participando junto também. Então, Cacá, boa noite, que bom ter você aqui com a gente. Boa noite, professor Israel Leal. É uma satisfação imensa estar aqui pela primeira vez no seu espaço, no seu ambiente, fazendo esse podcast. Falar da satisfação de ter sido seu aluno ali em Venceslau Guimarães, também aqui em Gandu, tive a oportunidade de estudar. E dar uma boa noite especial a todas as pessoas que estão nos ouvindo aí, que está nos acompanhando através do Instagram, do YouTube, enfim, no podcast do professor Israel Leal. Que bom. Ô, Cacá, quem é Carlos Liotério? Vamos começar bem leve hoje, porque hoje a gente vai estar com a metralhadora. Hoje, o podcast hoje vai estar com a metralhadora giratória, Cacá, aquele que não tem papas na língua. Isso eu vi de um site, né? Ele não tem papas na língua, a metralhadora giratória, prefeito Cacá. Quem é Carlos Liotério? Professor Carlos Liotério é um jovem, hoje na vida pública, um jovem do município de Teolândia, que nasceu na região da Beira do Rio, que veio a Venceslau Guimarães estudar. Meu pai sempre foi um sonhador, ele sempre procurou oferecer o melhor para os filhos, e dentro dessa possibilidade dele, dentro desse sonho, ele trouxe a gente a Venceslau Guimarães para estudar. E Carlos Liotério sempre foi aquele jovem também sonhador, lutador, trabalhador, e comecei minha trajetória de vida em Venceslau Guimarães aos 12 anos, trabalhando e estudando. Eu sempre digo às pessoas que eu nunca fui um jovem estudante. Tanto é que tenho, apesar da luta que tive durante todos esses anos para conseguir fazer uma faculdade, de me especializar em gestão pública, mas tenho muitas dificuldades ainda, professor, por conta da minha trajetória de vida. Eu nunca consegui ser apenas estudante. Eu sempre trabalhei, e nas horas que eu tinha possibilidade, eu estudava. A exemplo de quando eu estudei aqui em Gandu, eu estudei à tarde, no colégio Eliseu Leal, e trabalhava à noite. Então eu não estudava à tarde, eu trabalhava à noite, e o tempo que eu tinha era à tarde de estudar. Mas eu nunca desisti dos meus sonhos, dos meus objetivos, que era vencer na vida, que era trabalhar e me tornar um cidadão de bem. E graças a Deus eu consegui me tornar esse cidadão de bem, consegui ter acesso aos estudos, graças ao esforço do meu pai. E nessas idas e voltas, em busca da sobrevivência, trabalhando, porque o meu pai, um homem de pouca condição, mas como ele falei, um sonhador, idealizador. E aí eu precisava trabalhar, porque eu já estava na rua, ele me dando a condição de estar na rua para ter a oportunidade de estudar. E assim eu fiz. E durante esse período eu consegui entrar na vida pública através de uma seleção pública para ser agente de endemias. E aí logo depois você teve a oportunidade de me conhecer como aluno. Mas comecei minha trajetória política em 2000, minha trajetória de vida pública, perdão, em 2000, em agosto de 2000, quando passei nessa seleção pública para ser agente de endemias.
trabalhei como agente de Neemias, fiquei 2 anos e meio como agente de Neemias, e aos 23 anos, em 2005, eu me tornei secretário de saúde do município. Aí eu já tinha ingressado na faculdade, já estava no segundo semestre de administração, e o ex-prefeito Antônio Lopes, na época, me convidou para ser secretário de saúde. Foi aí que tudo começou. A sua visão como político começa nessa época ou começa no período de Leão? Não, minha visão política começou bem na frente. Naquele momento eu era um jovem que precisava trabalhar para sustentar uma família. Já estava casado, já tinha um filho e eu precisava trabalhar. Como eu trabalhava como agente de Neemias e tive uma oportunidade para me tornar secretário de saúde com 23 anos, imagine a responsabilidade. Vou te contar, na época eu ganhava R$ 480, se não me falha a memória. Ganhei R$ 480 no mês de maio e no mês de junho eu passei a ganhar R$ 4.000 líquido, porque me tornei secretário e o salário na época era R$ 4.000 líquido. Eu com 23 anos, isso foi uma transformação na minha vida. E nem passava em minha cabeça ser político. Em momento nenhum passava em minha cabeça entrar na vida pública. Eu fui jogado ali pela consequência do trabalho, de como eu me comportava no meu trabalho, das ações, e alguém conseguiu olhar para mim. Na época, antes de eu assumir, foi o Dr. Argolo, o secretário. Trabalhei com ele. Nesse período eu acabei pulando. Eu saí de agente de Neemias, fiquei 5 a 6 meses, como assistente administrativo de Argolo, secretário de saúde. E na saída de Argolo da secretaria, Antônio Lopes já me convidou para assumir a secretaria. Mas não passava em minha cabeça, hora nenhuma, me tornar um homem público a vir concorrer a uma eleição. Com o passar do tempo, 2 anos e meio depois, começou algumas pessoas já ventilar o meu nome, Cacá da Saúde, ventilar não com a intenção política, mas como uma pessoa do governo, como um secretário que trabalhava, que atendia as pessoas bem, que se esforçava nas suas atividades. Um tempo depois, aí Antônio Lopes deixou de ser prefeito, nós ganhamos a eleição na época, eu secretário de saúde com Suzete, me tornei secretário de Suzete também. Na saúde? Na saúde, isso em 2009, e aí começamos a trabalhar. O governo de Suzete na época desgastou muito, tinha aquele entrave, Suzete prefeita, Leão mandava, era o esposo, e aquilo acabou desgastando o nosso grupo na época que fazia parte. E aí o grupo naquele momento dizia, bom, desses nomes aí, o menos ruim é Cacá, não era que era o bom não, era o menos ruim é Cacá, que eu acabei me tornando candidato a prefeito em 2012, que seria na sucessão de Suzete. E aí, como eu te falei, o grupo estava muito desgastado, perdemos as eleições para o ex-prefeito Nestor. E aí começou a trajetória de Carlos Alberto Leotério Cacá, que hoje as pessoas conhecem como Cacá prefeito. Mas foi muita luta, muito trabalho, muita dedicação, muita seriedade, muita responsabilidade. E o mais importante, professor, dando cada passo de uma vez. Dando cada passo de uma vez, porque eu vou voltar à história que eu pulei justamente por isso. Em 2009, em 2008, quando ocorreu a eleição em Venceslau Guimarães entre Suzete e Nestor, eu era secretário de Antônio Lopes, e naquele momento, com um pouco mais de 2 anos e meio como secretário, o meu nome já foi cogitado na pesquisa, na época, para ser o vice-prefeito de Suzete. Naquele momento eu já ganhei nas pesquisas, para todo mundo. Mas naquele momento também, a pesquisa era uma terceira opção para a escolha da candidatura do vice. Porque tinha sido conversado na época
Leão, que era o líder político no momento, que a primeira definição do vice-prefeito seria uma indicação de Oswaldo Souza. Certo. Porque estávamos trabalhando a possibilidade da junção entre Leão e Oswaldo. Então essa opção seria Oswaldo Souza indicar, a primeira opção. A segunda opção seria o atual prefeito da época, Antônio Lopes, indicar o vice. Que nós imaginávamos que se fosse Antônio Lopes que fosse indicar, seria o nome de Zézo Moreira. Isso era o que nós imaginávamos, que é o pai do atual presidente da Câmara, Henrique São João Guimarães. E a terceira opção era uma pesquisa. E aí essa terceira opção deu Cacá. Mas tudo que é acordado não é caro. Na decisão, Oswaldo aceitou a junção com o Leão, indicou Ferreira para ser o vice de Suzete e não teve problema nenhum com Cacá. Eu assumi a coordenação da campanha na época, eu fui coordenar a campanha de Suzete e Ferreira contra Nestor. Ganhamos as eleições. Algumas pessoas ficaram chateadas porque deu o nome de Cacá e não foi escolhido. Mas as pessoas que estavam perto de mim, naquele momento, compreenderam que tinha uma conversa, que a pesquisa era a terceira opção. Então não tinha porquê nós ficarmos chateados, nem sair de grupo, nada disso. Fomos para a campanha de Suzete, coordenamos a campanha e ganhamos as eleições. Então isso foi o que nos credenciou a estar na vida pública. As pessoas começaram a observar, ver em Cacá uma possibilidade de uma liderança, de uma pessoa responsável que pudesse fazer um trabalho para aquela população. Esse é Carlos Alberto Leotério. Muito bem, Carlos Alberto Leotério Cacá, prefeito de Venceslau Guimarães, ao vivo aqui no podcast do professor. Como eu falei, você é conhecido pela sua intrepidez, pelas polêmicas, pela sua autenticidade, não tem papas à língua, inclusive com duras críticas ao ex-governador Rui Costa. Você fez críticas ferrenhas sobre a questão da vacina Sputnik. Você fez críticas aos recursos da Covid, né, que não chegava ao município através, né, com os recursos do governo do estado. E dentre outras situações, o que levou, na verdade, você como prefeito, representante de uma população do maior município em território do Baixo Sul da Bahia, tomar essa decisão, esse poder de liderança em falar diretamente desta forma, né, sobre o governador do estado? Primeiro, professor, porque eu acredito que durante muito tempo, muitos anos, o político se tornou, durante todo esse tempo, uma classe muito desacreditada, onde a desinformação, a informação distorcida influenciava muito nos resultados das eleições. Os políticos se aproveitavam da fragilidade da população para mentir, para dizer aquilo que ele imaginava que ia estar beneficiando ele individual, com o projeto dele. E a população sofria muito com isso, porque a população também não tinha informação para fazer essa comparação. Hoje nós estamos vivendo um outro momento, o momento da informação, às vezes até da informação mal passada, da informação do fake news, da informação que não é a verdadeira, não é a exata informação, mas hoje todo mundo consegue ter acesso a todas as informações, mesmo que ela chegue distorcida, mas um pouco, se a pessoa tiver um pouco mais de curiosidade, vai parar, vai analisar e de fato vai encontrar a informação correta. E eu costumo dizer que o homem, quando ele se coloca para viver uma vida pública, ele tem que ter, antes de qualquer coisa, personalidade. Exato. Ele precisa ter seriedade, porque a política, embora durante anos muito desacreditada, mas é o único meio que nós temos, de fato, de mudar uma realidade de uma cidade, de uma comunidade, de uma nação. Então nós precisamos ter, primeiro, a personalidade.
E eu dizia às pessoas todo dia, eu vou me colocar na vida pública, mas eu não vou conseguir fingir aquilo que eu não sou. Se as pessoas quiserem acreditar em Kaká do jeito que eu sou, o que eu penso, a minha opinião, eu vou estar. Se as pessoas acharem que não devem, paciência, eu vou tentar. Mas criar um personagem em mim para me tornar político, isso ninguém espera de mim, porque eu não vou conseguir. Então eu tenho a minha personalidade formada, sempre tive. Quem me conhece hoje prefeito e me conheceu antes de estar prefeito sabe que é a mesma personalidade. E isso é interpretado às vezes por aquelas pessoas que não me conheceu, aí diz assim, o prefeito Kaká é arrogante. Não, eu não sou arrogante. Eu gosto de ser e procuro ser o mais verdadeiro possível. Se eu posso, eu posso. Se eu não posso, eu não posso. Mas o político não pode falar o que pensa. Não, eu falo o que eu penso. O professor Israel vai ficar chateado porque eu falei a verdade. Não, eu prefiro que ele fique chateado do que eu dê um tapinha nas costas dele, enrole ele e amanhã eu corra dele para não poder olhar para ele, não. Tem muitos políticos que são assim, né? Políticos que falam as coisas, prometem, vai empurrando com a barriga e aí fica no tapinha nas costas e nunca toma decisão. E ao invés de ser direto e dizer, olha, posso ou não posso, que aí não deixa as pessoas a ver navios, né? Eu digo sempre que eu sou igual criança. Nunca prometo um pirulito a uma criança e não dê. Toda vez ela vai me procurar. Eu tenho o maior cuidado. Eu fiz uma campanha em 2012, 2016 e 2020. Perdi em 2012, me elegi em 2016 e graças a Deus só saiu no grupo do prefeito Kaká quem quis sair, por vaidade pessoal. Mas tudo aquilo que eu tive a oportunidade e prometi, eu procurei cumprir com todo o grupo. Às vezes eu era questionado até para prometer algo a mais. E eu dizia não, eu vou ter dificuldade. Então, quem trabalha comigo, quem me acompanhou durante as 2 eleições sabe. Kaká é marrudo. Não, eu sou cauteloso, eu sou medroso. Eu posso garantir isso aqui, eu posso. Eu não posso, eu não vou garantir. Porque eu não vou... eu vou estar prefeito para eu fugir da minha cidade, para eu correr da população... eu deixar de bater um baba porque lá no campo tem alguém que eu prometi alguma coisa e não consegui cumprir. Não, eu prefiro que ele esteja lá de cara feia comigo porque ele me falou algo que eu não tive condições de resolver e eu falei a verdade para ele. Então, Kaká tem a personalidade dele formada de criança. Cada dia que passa, eu procuro aperfeiçoar essa personalidade. No meu entendimento, um governo, existe o período da eleição. Eu concorri à eleição em 2012, como eu já falei, perdi. Em 2016 eu ganhei. Eu tive a maioria dos votos em Venceslau Guimarães, mas eu não tive a maioria absoluta. Eu não tive fugiu a palavra. Eu não tive a unanimidade dos votos. Beleza. Ganhei a eleição, eu estou prefeito de todos. Todo investimento que eu venho fazer no meu município, eu tenho que fazer para todo mundo. Eu não posso fazer para as pessoas que votou para mim. As pessoas que votaram. O benefício é para todas as pessoas. Aí a lei, a Constituição me dá o direito de ter algumas nomeações. Exato. Aí essa nomeação é da minha confiança. Aí eu vou dar àquela pessoa que eu confio, aquela pessoa que levantou a minha bandeira, que acreditou no projeto do prefeito Kaká. Isso é a lei que me garante, é o cargo de confiança. Mas o benefício que essa pessoa que eu escolhi tem que oferecer é para todo mundo, é de A a Z. As minhas críticas ao governo do Estado, o ex-governador que hoje é ministro-chefe da Casa Civil, foi relacionado a esse comportamento. Venceslau Guimarães é um pedacinho da Bahia. E por ser um pedacinho da Bahia, precisava também ser visto pelo governo do Estado. Por que digo isso? Porque quando eu vou inaugurei na última sexta-feira uma creche no povoado do Cocão. Eu assisti uma obra lançada em mais de 2 milhões e 200 reais com recursos próprios. Ficou linda. Mas eu fiz aquela creche, não foi para quem votou em mim.
Eu fiz aquela creche para todas as pessoas. Lá na creche do Cucão existem várias crianças que os pais não votaram para mim. E nem por isso as crianças vão deixar de estudar naquele espaço. Ao contrário, vão estudar no espaço. Então a minha crítica ao governador na época foi justamente por isso. Porque Venceslau Guimarães, eu posso dizer hoje a você e garantir, em 5 anos que eu estou prefeito, 6 anos que eu estou prefeito, Venceslau não tem R$1 de investimento por parte do governo do estado. E o prefeito Cacá demandou por diversas vezes. Aí o prefeito Cacá é do lado do governador? Não, não votei no governador. E daí que eu não votei no governador? A população de Venceslau é baiana. O investimento que tem que ser direcionado para o estado tem que estar em Venceslau Guimarães também. Verdade. Então essas foram as minhas críticas. Aí, professor, veio o outro lado. O fingimento, a politicagem, o sensacionalismo, eu sou contra. E aí quem me conhece sabe. Quem acompanha minhas redes sociais percebe. Eu não sou homem de sensacionalismo para estar tentando convencer as pessoas, para estar botando as pessoas do meu lado. Não. Quem quiser acreditar no prefeito Cacá, no político Cacá, no homem Cacá, vai fazer do jeito que me conhece, vai acreditar, vai me acompanhar do jeito que eu me conheço. Por que eu critiquei a vacina Sputnik? Porque eu tenho certeza, assim como eu daqui sabia, o governador também já sabia que eu não ia conseguir comprar aquela vacina. E para que propagou o tempo inteiro? Para fazer política? Porque anunciou durante a vida inteira. E cadê a vacina? Chegou? Não chegou. E todos nós sabíamos que não ia conseguir chegar. Aí teve municípios para ficar de bem com a população, para os prefeitos ficarem em alta com a população, anunciou processo licitatório de compra de vacina. Se nós não tínhamos prerrogativa para comprar vacina, porque vacina é exclusividade de distribuição do Ministério da Saúde. Exato. Aí o prefeito Cacá não consegue fazer isso, ele não consegue. Aí algumas pessoas ficam tristes. Ah, Cacá, mas na política tem que ter esse jogo de cintura. Não, eu acho que a política tem que falar a verdade. Porque a política é você lidar com a vida das pessoas. A política você tem que tratar com muita seriedade. Isso aqui eu vou ter condições de fazer? Vou. Não vou não? Não. Isso aqui eu só vou resolver daqui a 3 anos. Pronto, daqui a 3 anos. Existe um outro caminho? Existe. Se tiver, vamos procurar. Mas eu não posso estar criando, vendendo ilusão, vendendo expectativa de algo que eu não vou conseguir. No final, as minhas críticas foram verdadeiras. Apareceu a vacina Sputnik? Não. E todos nós que tínhamos o mínimo de conhecimento das responsabilidades, sabíamos que não ia ter vacina Sputnik. Cacá, mesmo diante dessas situações aí... Não sei se respondeu o seu questionamento. Sim, sim. Mesmo diante dessas situações aí com Rui, como é que você vê essa eleição do TCM de Aline? Rapaz, eu vejo da seguinte forma: o ex-governador, o ministro, chefe da Casa Civil, ele saiu do governo da Bahia com respaldo para fazer essa indicação. Saiu com respaldo porque ele, embora, e aí eu não vou tapar o céu com a peneira, embora a Bahia tenha os piores índices de segurança pública, de educação, mas Rui Costa foi um craque no quesito político, e isso a gente não pode negar. Ele elegeu, reelegeu, no final do mandato dele agora ele fez de fato o que o político bom e profissional sabe fazer, regaçou as mangas da camisa, saiu pelos municípios prometendo investimentos, disponibilizando os investimentos. Algumas promessas a gente sabe que está aí ainda para ser cumprida pelo governador Jerônimo,
Mas ele fez a parte dele. Ele conseguiu convencer as pessoas que ele era bom, que ele era um governador bom, que precisava eleger o sucessor dele, conseguiu eleger. Então, do meu ponto de vista, ele foi um craque. E se ele teve esse resultado que teve no estado da Bahia, eu acho que ele está certo em indicar a esposa dele para ir para o Tribunal de Contas do estado da Bahia. O TCM tem sido realmente técnico com os municípios, ou você vê algum tipo de politicagem no TCM? Professor, eu posso falar de Venceslau Guimarães. A gente ouve muita coisa em relação à corte, tá certo? A gente ouve muitos comentários, mas eu vou falar de uma experiência que eu vivi durante esses 4 anos que fui prefeito do primeiro mandato, que tive todas as minhas contas aprovadas, com ressalvas. Cheguei a pagar multas, no meu primeiro ano, uma multa de R$10.000, no segundo de 3, e as últimas 2 de 3 também. A minha experiência com o tribunal é que é muito técnico. Eu não tinha tanto conhecimento, né, antes de viver isso aí, mas nós temos uma equipe muito boa no Tribunal de Contas. O conselheiro José Alfredo, por exemplo. Ele é muito técnico. Ele é muito técnico. Muito técnico. O conselheiro Plínio Carneiro é muito técnico. Mas além disso, nós temos a equipe técnica desses conselheiros, que são pessoas que têm muito conhecimento. E a gente só percebe o conhecimento dessas pessoas nos relatórios que a gente recebe, nas notificações. E aí, a gente recebe as notificações todo final de mês, a cada final de quadrimestres. E aí tá lá, observou um processo que esqueceu de publicar em uma página. E aí a gente percebe que, de fato, ali existem bons profissionais, porque os caras conseguem identificar as falhas. Depois dessas falhas apresentadas, vai para o julgamento, para o voto do conselheiro. E o conselheiro, às vezes é técnico, às vezes é político. Por exemplo, agora o caso da ex-primeira-dama. A gente sabe que ela não é técnica da área de contabilidade, da área jurídica. Ela é enfermeira por formação, mas ela tem o conhecimento para definir uma situação ou outra auxiliada por alguém que estudou para aquilo. E a corte tem esse alguém. Então eu não vejo nenhum problema da minha parte. Qualquer profissional de nível superior ou qualquer profissional que tenha a sabedoria de ouvir os técnicos para poder tomar uma decisão. Então, a minha experiência com o Tribunal de Contas é positiva. Cacá, essa semana eu acompanhei através do seu Instagram a sua passagem por Brasília na reunião do Comitê da Comissão dos Municípios, e inclusive sua fala, seu discurso, quando você fala sobre a questão do IBGE, né, da conta do IBGE ali e tal, e que o município teve uma renda e depois essa renda terminou tendo uma queda substanciosa mediante ao número de habitantes. Antes de falar sobre isso aí, né, eu vi você falando ali e presenciei, na verdade, uma comissão de prefeitos junto com você. Você se vê como um representante
também do Baixo Sul? Professor, a gente quando nos colocamos nessa condição de estar na vida pública, a gente passa por momentos delicados, alguns momentos que a gente precisa se colocar. Eu tenho uma boa relação com muitos amigos prefeitos do estado da Bahia, conheço muitos prefeitos no estado da Bahia hoje, conheço muitos prefeitos do sul da Bahia inteira, né? E na região aqui também tem uma relação muito boa com todos, graças a Deus. Me ver como uma liderança dessas pessoas seria um pouco demais. Mas eu me vejo uma pessoa hoje bem relacionada com todos que Mas estão em quando minha volta. eu falo na questão o seguinte: esse seu discurso não serviu só para Venceslau. É um discurso que serviu para tantos outros municípios que também precisava desse discurso. Mas esse discurso foi feito por você, representando ali tantos outros prefeitos que às vezes não tem esse manejo, o traquejo no discurso, como você teve com muito ímpeto naquele momento. Isso aí é natural. Como eu lhe disse, quando estamos à disposição da população, às vezes é necessário que a gente se coloque da forma que nós nos colocamos. Cada prefeito é uma liderança do seu povo. Quando a gente tem a oportunidade de estarmos juntos, a gente conversa, os prefeitos. Quando a gente vai com um momento daquele, de fato tem algumas pessoas mais destemidas que outras, tá certo? Eu sou um pouco tímido, mas dentro dessa minha timidez também sou aquele ser humano que fala o que penso e que não tenho medo de falar onde eu estiver. E lá não foi diferente. Nós estamos passando por uma situação de injustiça nesse momento, alguns municípios da Bahia, 30 municípios da Bahia especificamente. Com o censo de 2022, alguns municípios da Bahia tiveram diminuição da sua população, tá certo? Perderam população. E essa avaliação que o censo faz, o Tribunal de Contas da União, ela usa como parâmetro para a distribuição dos recursos do FPM para a população. Então existe uma tabela de distribuição de FPM que vai de 0,6 a 4,0. Então aqueles municípios que têm até 8.000 habitantes, ele recebe 0,6. O que tem de 8 a 14, 0,8. De 14 a 17, se não me falha a memória, se é 14 ou é 13 agora, 0,8. De 17 a 22, 1,2, e aí vai seguindo. E em Venceslau Guimarães, nesse novo censo agora, nós aumentamos a nossa população de 22.000 habitantes, que era a última estimativa, para 24.366. Isso significa dizer que nós, dentro da tabela de distribuição do FPM, nós saímos de 1,2 para 1,4. E isso aumentaria a minha arrecadação, a arrecadação de Venceslau Guimarães, em torno de 450 mil por mês. Porque o IBGE disse que ao invés de eu ter 22.000 habitantes, ou 20, eu tenho agora 24, então eu tenho mais pessoas para cuidar. Então nessa distribuição do FPM, eu receberia uma fatia do bolo a mais. E aí o que foi que aconteceu? Os municípios que perderam a população na Bahia foram 101 municípios que perderam a população. No Brasil, um total de 800 municípios, entraram na justiça pedindo para desconsiderar o censo, porque o censo não tinha sido finalizado. E de fato o censo em vários municípios ainda não tinha sido finalizado. Mas aí o ministro do STF, o Ricardo Lewandowski, ele interpretou de maneira errada.
Porque alguns municípios o censo já tinha sido finalizado, outros não. E aqueles que tinham sido finalizados e que tinham apresentado crescimento, mesmo que não tivesse sido finalizado, mas já tinha alcançado a meta de distribuição, que foi o caso do Venceslau. O censo estava finalizado, o IBGE me deu uma estimativa de 26 mil habitantes, mas eu já tinha 24 contado, 24.366. E para eu mudar de faixa de arrecadação, eu precisaria de 23.700. Então já estava consolidado, independente do censo ter finalizado ou não, o meu aumento de população. A decisão do ministro acabou nos prejudicando, porque nós recebemos com reajuste em janeiro, dia 10 e dia 20. Como os outros municípios colocaram na justiça, quando foi dia 30 nós não recebemos mais com reajuste. E os municípios que tinham perdido continuam recebendo o que recebia anteriormente. Só que aí ficou injusto, porque tem município que tinha perdido e que conseguiu recuperar a população, porque de fato o censo não tinha sido finalizado ainda. Mas tem município que de fato perdeu a população. Então esse município que perdeu a população, por exemplo, ele continua recebendo por 22 mil habitantes, ele agora só tem 18 ou 17, e Venceslau Guimarães e mais 30 municípios continua com 24 mil habitantes recebendo por 22. E aí a nossa briga, a nossa luta é justamente essa. E nós fomos a Brasília com esse objetivo. Lá estávamos em 15 dos 30, e naquele momento, em uma audiência na CNN, alguém pediu para eu falar, e aí eu levantei e falei. E foi isso, mas só foi isso mesmo, não foi nada demais não. A justiça tem sido muito implacável com o Venceslau Guimarães, né? Além disso aí, houve a questão do cancelamento das festas juninas no ano passado, né? E dentre outras situações que também aconteceram. Você acha, na verdade, uma certa arbitrariedade, alguma injustiça, principalmente a questão do São João, a forma como esse cancelamento de Venceslau aconteceu, você vê isso como uma injustiça, uma arbitrariedade? Não, eu não vejo assim. Eu acredito que ocorreu naquele momento um equívoco por parte da justiça na decisão que foi tomada em Teolândia. Porque naquele momento talvez a justiça teria que proibir o show de Gustavo Lima. Exato. E não o cancelamento da festa. Aí eu considero que foi talvez um equívoco, porque embora a gente sabia do que estava acontecendo através dos decretos, e aí eu vou falar e por que eu não achei uma injustiça a decisão de Venceslau, porque a injustiça seria cancelar a Teolândia e não cancelar Venceslau, já que estávamos com a mesma situação de decreto de emergência. Então você tem que... Não pode ser dois pesos e duas medidas, né? Se tomou a decisão para a Teolândia, não tinha por que não tomar para Venceslau. Agora, no meu ponto de vista, eu discordei da decisão de cancelar a festa. Porque se o show de Gustavo Lima era que de fato estava chamando a atenção, teria que ser cancelado o show de Gustavo Lima, do pagamento com recurso público. Mas na festa houve uma preparação de uma comunidade. Mas é exatamente isso. A questão não é o evento em si. Na verdade, houve a quebra da tradição. Então, tudo isso deveria, em meu ponto de vista, que os magistrados naquele momento parassem para fazer uma análise melhor da situação, que tomasse uma decisão que não viesse afetar tanto a população, porque de fato prejudicou muito a população, entendeu? O cancelamento da festa. Mas já que cancelou e suspendeu a festa da banana, no momento que eu tive acesso à informação, imediatamente eu chamei o meu secretário de Finanças e disse: suspenda todos os pagamentos previstos do São João. Aí ele me perguntou por quê. Eu disse: porque o Ministério Público é o mesmo, a juíza é a mesma. E o que vai dar na cabeça da juíza?
de cancelar uma festa de Teolândia usando um decreto de emergência e não cancelar de Venceslau, se eu também tenho um decreto de emergência? E aí na época ainda algumas pessoas comentou que o prefeito Cacá pediu para cancelar a festa. Inclusive um advogado aqui de Gandu, que eu nem conheço, na verdade, eu ouvi o áudio só dele, mas eu não quis me igualar ao nível dele e responder. Na verdade, porque ele como advogado, ele poderia saber que se uma juíza tomou uma decisão de cancelamento de uma festa por conta de um decreto emergencial, em um município a 11 quilômetros do outro, é óbvio que ela vai ter que cancelar no outro. Que é qual a justificativa? Em meu ponto de vista, eu não sou formado em direito, mas se ela tivesse cancelado o show de Gustavo Lima, me daria motivos para acreditar que minha festa não poderia ser cancelada. Mas a partir do momento que ela cancelou a festa, alegando que o município estava em estado de emergência e o meu também estava, eu já imaginei no ato ali que a minha também seria cancelada. Aí avisei na época o secretário e ainda comentei com os meninos. Eu disse, bom, se cancelou a festa de Teolândia, provavelmente vai cancelar a nossa também. Vamos colocar as nossas barbas de molho. E assim eu fiz. Os contratos estavam prontos para adiantamento de bandas, mandei suspender. E consultei, antecipei o passo, claro, a gente tem que ter esse cuidado porque nós estamos lidando com recursos públicos, que não são meus, é do povo, e eu não podia agir irresponsavelmente. Se eu vi acontecer o fato do meu lado, aconteceu com quem está do meu lado, vai acontecer comigo. E aí eu procurei, na verdade, o Ministério Público na época e a própria juíza, para tentar ouvir se eu dava continuidade ao processo ou não. Aí na época a promotora me pediu a programação de despesa do que a gente pensava para a festa. Eu apresentei e ela me disse de imediato que iria pedir a suspensão também do São João de Venceslau Guimarães devido à tragédia natural que tinha acontecido. Várias pessoas morando de aluguel, o município pagando aluguel para várias pessoas e a gente tem um custo de mais de 1 milhão com os festejos juninos. E aí a gente sabe que a população gosta de festa, mas também a gente sabe que de fato não tinha muito sentido naquele momento a realização do São João, já que em janeiro nós estávamos pedindo socorro e ajuda a todo mundo, várias cidades, várias pessoas ajudando, e daí a pouco a gente gastar R$1 milhão com São João. E a festa não tinha como a gente fazer com um valor menor, porque Venceslau Guimarães tem um problema com a área territorial. Nosso município é muito grande, nós temos 14 assentamentos, nós temos 6 povoados grandes, tem mais uns 3 ou 4 pequenos, e a gente faz o São João em Venceslau, no Cocão e o São Pedro em Nova Esperança. Então nós temos que contratar 3 estruturas, são 3 festas na verdade que a gente faz ao mesmo tempo, então isso acaba elevando o custo, e imagine que a estrutura que a gente leva para Nova Esperança é praticamente a mesma estrutura que faz na sede, então isso fica um pouco salgado. E aí o São João acabou sendo cancelado, mas o meu voto, vamos dizer assim, para a justiça naquele momento, eu não condeno não, porque a decisão, no meu ponto de vista, não foi nenhuma perseguição contra a Venceslau. Foi uma decisão sábia, baseada na informação que foi tomada por Teolândia, porque já tinha usado, aí quem é do direito, né, a mesma jurisprudência. Porque você viu para um, você viu para outro. Então se cancelou lá por conta do decreto emergencial, estava na cara, era óbvio que ia cancelar o de Venceslau. Aí houve o questionamento, e o de Gandu? Por que não foi cancelado? Eu acredito, primeiro, porque cada município tem a sua realidade. E aí a gente está falando de 2 cidades que têm uma arrecadação própria muito pequena, que a gente vive de fato de repasses do governo federal. É diferente de Gandu. Gandu é um município que tem uma arrecadação própria muito distante de Venceslau. Em Gandu as pessoas contribuem, as pessoas pagam tudo. Aqui eu tenho informação que o povo paga até no cemitério para enterrar um ente querido. Em Venceslau a pessoa joga terra, não paga nada, não paga IPTU, é um número muito pouco. Então eu acredito que o prefeito na época que conseguiu justificar para a juíza
para o Ministério Público que o recurso que ele estava usando aqui não era do governo federal. Era um recurso que a própria população estava contribuindo para que o festejo viesse a acontecer. Então, cada município tem sua realidade. E Gandu é um município diferente de Venceslau, porque Gandu tem uma arrecadação própria bem superior à arrecadação de Venceslau e Teolândia. A gente sabe disso. Mas outra situação é a questão da educação, professores, a questão que no ano passado, né, houve a questão do 33,24%. Isso foi uma situação que tomou conta de vários municípios, mas o foco, principalmente da APLB, foi em cima de Venceslau Guimarães. O que realmente aconteceu? Qual a justificativa sobre essa situação? Professor, Venceslau Guimarães, e aí eu acabei de falar aqui que cada município tem sua particularidade, e Venceslau Guimarães também tem sua particularidade no quesito educação, envolvendo pagamento de salário de professor. Quem está me ouvindo sabe disso. Quando eu assumi o governo, em 2017, Venceslau Guimarães devia, que deve até hoje, viu? Não devia não, deve até hoje, 6 meses de salário de professor. 3 meses da ex-prefeita Suzete, desculpa, e 3 meses a algumas pessoas do governo do ex-prefeito Nestor. No total, nós temos uma ação judicial contra o município de mais de 12 milhões de reais, só de salários atrasados em Venceslau Guimarães nas gestões anteriores. E quando eu assumi o governo, no primeiro ano, até pela falta de experiência, ainda estava começando, eu comecei a analisar a situação financeira da Secretaria de Educação. Nós tomamos algumas decisões, mas foram decisões ainda pequenas. Contratei algumas pessoas e quando chegou ao final do ano, a conta não fechava. E tinha um rombo imenso no final de 2017 na Secretaria de Educação. Eu disse, não, tem alguma coisa errada aqui. E eu preciso entender isso aqui melhor. E aí fui sentar para fazer conta. E descobri um rombo de mais de 4 milhões e meio na época, só no salário de educação. O município recebia, suponhamos, 14 milhões e meio para pagamento de salário, que seriam 60% do Fundeb. A folha do professor custava 19 na época. E aí eu tentei de todas as possibilidades e fui estudar para ver o que foi que ocorreu para chegar ao ponto daquele. E a partir daí comecei a entender por que Suzete ficou devendo salário, por que Nestor ficou devendo salário. E aí chamei a classe da PLB para conversar, dialogar a todo momento. Levei na conversa, chamava, mostrava e comecei a fazer conta. E comecei a apresentar para eles que nós tínhamos um problema e que nós precisávamos sentar todos para resolver, achar o denominador. E aí nós identificamos que o plano de carreira do município tinha sido feito um plano de salário, na verdade, com crescimentos exorbitantes e contrário. Se você sai do nível 1 para o nível 2, você tinha 25%. Aí você saía do 2 para o 3, tinha 5%. Era um plano de salário, não é um plano de carreira. Porque o plano de carreira eu entendo que se você sai do nível 1 para o nível 2 você ganha 10, no próximo você tem que ganhar um pouco mais. Até para estimular você aos estudos. Mas além disso, aí tinha vários penduricários que foram agregados a esse plano de carreira e a folha de pagamento não se suportava mais. O recurso não suportava mais cumprir o plano de carreira. E com o aprofundar dos estudos, nós identificamos que Venceslau tinha 380 professores concursados e apenas 6 mil alunos na rede. Caiu o número de alunos.
Na verdade, o número de alunos não caiu, o número de alunos nunca existiu. Naquela época da prancheta, era muito fácil botar o nome de Israel Leal para estudar. E quem é Israel Leal? Não precisava saber. CPF só fazia com 17 anos. Então, em Venceslau Guimarães, aconteceu muito. E eu digo isso porque eu posso provar. E a pessoa disse, a justiça vai te prender. Eu digo, não tem problema, mas eu vou falar a verdade. Se é a verdade. Enxertavam alunos na sala de aulas. E em um determinado momento, o governo passou a receber por esses alunos enxertados. Mas se eu tenho 9 mil alunos, eu preciso de professor para dar aula a 9 mil alunos. E aí, para justificar o número de alunos inseridos nas planilhas, precisou-se fazer concursos para justificar. Só que aí a tecnologia, aquela prancheta, começou a ficar de lado. As crianças que faziam CPF com 18 anos começou a fazer na hora que nasce. A coisa foi se estreitando, veio a tecnologia e aquele aluno que não estuda parou de ir, começou a diminuir. Só que aconteceu o seguinte, o aluno diminuiu e os municípios recebem de acordo com a quantidade de alunos que o município tem. Mas a minha carga ficou. A despesa não diminuiu, porque o professor fez o concurso. E o professor teve culpa? Não. Foi o município que lançou o edital, foi o município que convocou, que criou a expectativa de cada professor. E por sua vez, o município agora não tem condições de pagar. E aí foi que tudo começou, a grande problemática com a APLB. E na última semana eu disse a eles em uma reunião na jornada pedagógica que nós nos desgastamos durante 6 anos sem nenhuma necessidade. Nos desgastamos por não querer parar para se colocar no lugar do outro. A APLB naquele momento não quis se colocar no lugar do município e verificar que de fato não tinha condições de pagar. E aí eu ouvi algumas vezes os professores dizer, mas a gente recebe um dia na justiça. E eu dizia, não vai receber, como não recebeu. Muitos morreram, não receberam. E está lá até hoje, sem pagar. Porque toda vez que vai à justiça, o município provava que não tinha condições de pagar, que era um problema interno administrativo. E o problema interno administrativo, a justiça não tem nada a ver, quem tem que resolver é o município, através de processos administrativos. E aí isso vem se arrastando para chegar em 33% de 2021, que ao fazer as contas, ao sentar, pegar a receita, a despesa, a folha, analisar, apresentar a PLB, entregar a folha à PLB, constatou-se que não tinha condições de pagar. E por não ter condições de pagar, não tinha como pagar. Como é que eu iria assumir um compromisso de pagar 33%? Para quando chegar no mês de outubro eu já não tenho mais dinheiro para pagar o funcionário. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quando você mostrou essa problemática do município, a PLB, qual foi a reação da PLB quando viu essa... A reação da PLB é a mesma de sempre. Que se quiser, resolve. Se quiser, dá um jeitinho e paga. E aí aconteciam os entraves justamente por isso. Porque em números não se dá jeitinho. Em orçamento não se dá jeitinho. Parcela vence. E se eu vou comprar algo que custa 10 mil à vista e eu tenho 10 mil e a pessoa quer me vender por 12 parcelado, mas eu só tenho 10 e não vou ter condições de arrumar os 2, não adianta eu parcelar em 12. Porque vai faltar 2 no final. E isso sempre eu deixei claro. E aí, antes do 33%, eu passei por uma situação em 2020, em março, quando foi anunciado pelo governo federal 12,84. E aí vários municípios anunciaram, deu no ano de eleição, todos os prefeitos querendo ficar de bem com os professores e tal. E aí eu tive a dura missão de reunir os professores naquela época, na boca da eleição, para dizer que eu não podia dar nada que não fosse 3%. Na época era 3% só de aumento. E aí os professores não aceitaram e foi aquela confusão. E eu botei naquele momento a minha reeleição em risco. Mas eu dizia a eles, eu estou botando com responsabilidade, não tem problema. É um ano de eleição e eu estou aqui diante de 380 professores, que são
formadores de opinião, são lideranças políticas, e eu estou deixando aqui todo mundo zangado comigo, triste, saindo como se eu fosse um monstro. Mas não adianta eu dar aqui agora a vocês, anunciar, ganhar uma eleição, e quando chegar em outubro eu não tenho mais condições de pagar. E aí acabou que em seguida veio a lei 173, eles não tinham aceitado na época o reajuste que tinha sido proposto pelo governo, veio a lei 173 e acabaram ficando sem esse reajuste de 2020. Nos elegemos, os problemas continuaram e chegou nos 33, que também o município não tinha condições de dar. E aí eu apresentei uma proposta de 10,16, que foi o que o município conseguiu honrar. E aí teve uma confusão, mas graças a Deus no final tudo se resolveu, eles receberam o reajuste de 10,16, e agora, esse mês ainda, vou convidá-los todos para a gente discutir o novo reajuste. O que é que o município vai poder dar, se vai poder dar todo, os 14,90. Não vai dar um furo de reportagem para mim, não? Hoje não, mas até o dia 30 eu me mantenho informado dessa situação. Vou pedir ao secretário de Educação na próxima semana para convocá-los todos para a gente discutir e achar um denominador comum que seja bom para a classe e que seja bom para o município. Essa questão mesmo do município Gandu, desde 2017 tem um projeto de mudança como é que se diz? Tem um projeto, foi conversado inclusive com a PLB sobre a questão das progressões. Vai fazer uma mudança, porque inclusive quando a PLB começou a fazer o plano de carreira em vários municípios, eu ouvi de alguém da PLB dizendo o seguinte: o de Gandu é o mais enxuto que tem. É o mais enxuto que tem. E falou que em outros municípios realmente iria chegar o momento desse. Isso eu ouvi 2000, foi quando que fez isso daqui, 2011, 2012, foi na época da prefeita Irismar. Mas disse, Gandu está enxuto. Foi um negócio muito bem amarrado, muito bem, que não iria apertar o município. Mas em outros municípios, as coisas foram de uma forma exorbitante e que chegaria a apertar. Tanto é que as pessoas aqui próximas dos municípios vizinhos acompanharam essa trajetória dessas duas gestões que eu citei, com salários atrasados de professores. Aqui em Gandu, por exemplo, são vários professores que residem, que vivem aqui em Gandu, que são moradores daqui, que trabalham em Venceslau Guimarães, e sabem que eu estou falando a verdade. Que essas pessoas não recebiam, não tinham direito de receber salários em dia, não sabia quando recebia salários. Então foi preciso, na verdade, fazer uma reforma financeira dentro do plano de carreira do professor. Hoje, o plano de carreira do professor é sustentável em Venceslau? Ainda não. Não é. Me comprometi com a classe, quando eu assumi o governo, que apresentaria um plano. Aí, por conta desse desentendimento, formamos uma comissão. Na época, contratei uma empresa. Por conta desse desentendimento com a PLB, envolveu os problemas políticos pelo meio. Isso acabou morrendo a ideia, tá certo, da construção desse plano. Mas, de fato, eu já dizia aos professores na época que para que eles tivessem uma garantia de uma aposentadoria justa, eles precisariam reunir com a equipe de gestão, Câmara de Vereadores, para reformular o plano de carreira. Porque da forma que foi criado na época, todos tinham conhecimento que ia estourar. Não estourou na minha mão. Estourou no governo de Suzete, no governo de Nestor. Nem Suzete nem Nestor teve a coragem de resolver o problema, de peitar a PLB. O peitar não é o peitar, o desafio do peitar, é fazer um enfrentamento com a verdade, porque eu nunca fui para lá dizer números, não, eu sempre fui para lá mostrar números.
Eu sempre fui para lá pegar as portarias do Ministério da Educação, fui para lá com a folha de pagamento, é você que ganha tanto, é você que ganha tanto, a soma do seu ganho com o dele dá Y, e o que eu tenho para receber é X. Eu nunca fui com suposições, eu fui com... E eu acho que foi essa ida minha com a verdade, com a transparência, que me credenciou a minha reeleição. Alguns professores chateados com o prefeito Kaká, e aí eu até falo com eles, tem uns que passam por mim, viram o rosto, não quer olhar para minha cara, mas eu olho para cada um deles sem nenhum problema, com a consciência em paz, porque eu tenho consciência que em momento nenhum procurei lesar nenhum professor de Venceslau Guimarães. Ao contrário, todas as medidas que tomamos durante o nosso governo foi para garantir a eles uma sustentabilidade. Na última jornada pedagógica eu informei e disse, ó, se depois do prefeito Kaká vocês tiverem o azar de ter um prefeito irresponsável, vocês terão argumentos jurídicos, eu deixarei o meu governo com vocês com argumentos jurídicos para ganhar uma causa na justiça. Porque durante os meus 6 anos me colocaram na justiça todas as vezes e nunca conseguiram ganhar uma. Mas não ganhou por quê? Porque a justiça, antes de tomar a decisão, também analisa o orçamento do município. E se o orçamento não condiz com aquela realidade, juiz nenhum vai dar a favor de classe de APLB, porque a APLB botou na justiça. A primeira coisa que a justiça tem que fazer é analisar o orçamento. E quando não se tem orçamento, não se discute. Número não se discute. Número se cumpre, é igual lei. Então, Pois é, pessoal, estamos aqui conversando com o prefeito Carlos Leotério Kaká de Venceslau Guimarães, essa conversa, e como eu falei desde o início, não tem papas na língua, tem que falar, e aí você hoje viu uma conversa que vem da política municipal, política estadual. Falamos aqui sobre algumas situações jurídicas também que foram tomadas contra o município de Venceslau Guimarães e que ouvimos aqui a visão do prefeito Kaká. A questão também foi, essa questão mesmo da educação foi muito pedida dos professores. E aí pergunte, você vai ter coragem de perguntar? Eu disse, tenho, e eu tenho certeza que Kaká vai falar que Kaká não tem negócio de meio termo. É a metralhadora que está aí para falar mesmo. Kaká, muito bom ter você aqui no nosso podcast. Como é que tá a gente aí? Como é que foi a nossa média hoje? 200 mais, 230, 240, 250. Olha aí. Muito bom. Estamos aí simultâneo, 230 pessoas simultâneas. Agora 232. Assistindo o podcast do professor, 10h20 da noite. Muito bom. Venceslau, Gandu, Nove Biá, todo mundo aí. É o podcast do Baixo Sul, levando conhecimento para vocês aí. E hoje, com essa personalidade da política do Baixo Sul, Carlos Leotério Kaká. Kaká, suas considerações finais e desde já muito obrigado pela sua presença, fiquei honrado. Tem até um primo que trabalha lá com você, né? Como é o nome dele mesmo? Alex Leal. Né? O secretário de esporte. O sobrinho de Bozó. Isso. E que sempre estou vendo aí, você é um prefeito dos esportes, né? Porque eu nunca vi um investimento no esporte como tem Venceslau Guimarães. Inclusive a seleção está de parabéns, né? Professor Venceslau Guimarães, como eu já falei aqui, quando nós assumimos o governo, assumimos com muita dificuldade. E foi necessário tomar medidas administrativas em várias áreas. Eu passei 3 anos sem conseguir fazer nenhum tipo de investimentos em Venceslau Guimarães, lutando para cumprir com as obrigações em educação, tendo os problemas que nós falamos aqui, e em saúde.
porque o recurso, muito pouco, e aí eu tinha essa deficiência financeira na educação e também na saúde, porque há um subfinanciamento nas unidades das secretarias de saúde. Só para retratar, um município recebe por cada unidade de saúde da família em torno de 15 mil reais do governo federal e tem um custo de mais de 40. O hospital é bancado todo pela prefeitura? Todo pela prefeitura. Nós recebemos uma parte do governo federal, mas o equivalente hoje a 90 mil, e toda outra despesa é bancada pela prefeitura em torno de 250 mil todo mês. E aí, durante esses 3 anos, nós tivemos diversas dificuldades de fazer investimentos. E ao começar a superar as dificuldades enfrentadas em saúde e educação, nós planejamos também fazer investimentos em outras áreas. E aí hoje, graças a Deus, a gente investe na agricultura, a gente tem investido muito na infraestrutura, nós temos investido no esporte, porque entendemos, e no lazer, Venceslau Guimarães, para o senhor ter ideia, hoje ainda não tem uma praça. Hoje nós não temos um espaço para uma criança brincar em Venceslau Guimarães ainda. E isso nos deixa triste, mas também nos deixa otimista, porque nós temos esse planejamento de estar solucionando esses problemas nos próximos dias. Mas durante todos esses anos a gente precisou priorizar o básico. Uma praça importante para uma cidade é muito importante. Mas o mais importante, no meu ponto de vista, é uma escola que a gente não tinha para os alunos estudarem. Então eu precisei me preocupar primeiro com essa infraestrutura. E graças a Deus agora é que nós estamos tendo a oportunidade de expandir esses investimentos para a gente levantar a autoestima da nossa população. E aí veio o esporte. Por exemplo, o Venceslau Guimarães, quando eu assumi, não tinha uma quadra de esporte. Imagine você assumir um governo de um município com 22 mil habitantes, que você não tem uma quadra de esporte para um jovem praticar, ou futsal, ou basquete, ou vôlei, seja lá qual for a modalidade esportiva que ele queira praticar, e não tem. Então nós traçamos também uma meta. Eu vou construir escola, eu vou melhorar as ruas, a questão sanitária, com pavimentação, rede de esgoto, mas eu preciso dar uma opção àquele jovem que sai da escola no turno oposto. Ele vai para onde? Ele precisa ter uma opção de lazer. E aí nós fizemos um planejamento da Secretaria de Esporte nas comunidades rurais. E aí já iniciamos, construímos uma quadra poliesportiva no povoado da Palmeiras. Aí construímos uma quadra poliesportiva na Vila Tancredo, em Nova Esperança. Construímos uma quadra esportiva no povoado do Cocão. Reconstruímos, na verdade, uma quadra poliesportiva na Série, porque tinha uma quadra que as pessoas usavam com aquele esporte, o grau, não tinha mais condições nenhuma de uso. E aí nós restauramos agora uma quadra poliesportiva que tinha muitos anos na vila, sem uso. E o principal, nós construímos o estádio municipal, que Venceslau Guimarães era o único município da região que não tinha um estádio. E eu não sei se o senhor já teve a oportunidade de conhecer, de ir lá assistir a nossa seleção. O ano passado foi campeão na Intervale. Mas nós construímos alguns espaços esportivos para a gente dar opção à juventude, porque nós entendemos que o esporte ajuda a resgatar as pessoas do caminho errado. A gente entende que o esporte é vida, é lazer, e através do esporte a gente pode transformar vidas também. Agora nós estamos em elaboração de um projeto da Secretaria de Esporte junto à Secretaria de Educação, para que a gente consiga ter esse jovem com a gente o tempo inteiro, para que a gente consiga ter esse jovem na escola e ao sair dali ele esteja em um projeto do esporte, para a gente tentar estar melhorando a vida da nossa população. Então o investimento que foi feito foi o pouco que o município teve a condição de investir. Gostaria de fazer bem mais investimentos, nem só no esporte, no social, em todas as áreas, mas a gente trabalha de acordo com o orçamento do município. Na última terça-feira, 15 dias atrás, eu anunciei na Câmara que pela primeira vez na história de Venceslau Guimarães nós tínhamos obras com recurso próprio, porque Venceslau não tinha esse histórico.
Venceslau só conseguia construir alguma coisa se conseguisse do governo federal. Eu passei 4 anos sem fazer nenhum investimento com recurso próprio porque o município não teve condições. Mas graças a Deus nós nos organizamos. A semana passada eu anunciei só agora no primeiro semestre mais de 12 milhões em obras com recurso próprio. Estou licitando 5 praças, pavimentações, iluminação em LED, de bairros, de comunidades. Então, graças a Deus a gente tem vivido um outro momento em Venceslau Guimarães e nesses 2 anos que está por vir, eu digo às pessoas, se gostaram de mim nos últimos 6 anos, vão gostar bem mais nos próximos 2 anos, porque nós nos planejamos para isso. Mas é isso. Então, suas considerações finais e estaremos aqui encerrando o nosso podcast de hoje. Eu queria agradecer mais uma vez ao professor Israel Leal, tive a honra de ser seu aluno, tá certo? É uma satisfação imensa quando recebi o seu convite. Como lhe falei, estava em Brasília, eu cheguei em Brasília hoje. Eu saí ontem à noite, eu estava de carro, dormi em Bom Jesus da Lapa, saí de Bom Jesus da Lapa hoje, cheguei aqui um pouco mais das 14 horas. Fui para a prefeitura trabalhar e saí da prefeitura direto para aqui, para o seu espaço, para o seu ambiente, do podcast do professor. Queria lhe parabenizar pela iniciativa, colocar Venceslau Guimarães à disposição, tá certo? Me colocar também à disposição sua e de qualquer canal de comunicação, de imprensa. A gente está aqui para contribuir e aprender cada dia mais com a população, com a vivência. É sempre bom a gente estar participando desses momentos, porque a gente aprende, a gente também leva alguma informação que às vezes as pessoas não têm. E a vida pública é assim, eu digo às pessoas que eu não tenho gato e saco. Vai para uma entrevista, pode me perguntar o que quiser que eu vou responder. E a vida pública é assim. É isso aí, pessoal. Desde já quero agradecer aí, né, a todos pela audiência e agradecer aqui ao prefeito Cacá por este momento aqui, esse bate-papo. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até mais.